Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso curso rápido de Medicina de Emergência e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre regulação médica. Primeiro de tudo, para a gente conseguir entender regulação médica e sempre focado aí na medicina de emergência, a gente tem que entender qual é a estrutura da emergência hoje no Brasil, né? E lógico que de uma forma geral isso não pode ser generalizado, mas sim, na grande maioria das cidades a gente tem essa estrutura que eu vou mostrar para vocês. A gente tem a estrutura maior de referência, que são as unidades hospitalares, então hospitais secundários e terciários, que vão fazer os tratamentos definitivos, principalmente dos pacientes com trauma, ou os hospitais também que recebem as urgências clínicas, então protocolos, por exemplo, de acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, hemorragia digestiva alta, então sepse, então todas essas urgências e emergências clínicas também são feito o seu tratamento definitivo nessas unidades hospitalares. E, além disso, existem as unidades de atendimento pré-hospitalares. E aí a gente faz uma divisão, né? A gente tem as unidades de atendimento pré-hospitalar móvel, que é o SAMU 92, e a unidade de atendimento pré-hospitalar fixa, que seriam as UPAs ou os PAs. E, além disso, a gente tem as unidades básicas de saúde, que pode também ser, em alguns momentos, a porta de entrada de um paciente dentro de urgência ou emergência. Dessa forma, o que acontece? Se chega um paciente dentro da unidade básica de saúde e é uma urgência ou emergência, ali não é o local adequado e muito menos com estrutura para fazer a resolução. Então, preciso acionar um sistema de regulação, e que nesse caso é acionado o SAMU 92, para a gente tentar tirar esse paciente de uma unidade de baixa complexidade, como são as unidades básicas de saúde, para referenciar esse paciente ou para uma unidade de pronto atendimento, um PA, ou inclusive para ser feito o tratamento definitivo em um ambiente hospitalar. Da mesma forma que pode chegar um paciente e dar entrada na unidade de pronto atendimento, na UPA, e ali não ter recurso para resolver todo o desfecho clínico. Então, por exemplo, chega um infarto com supra e precisa de angioplastar, esse médico que recebeu esse paciente na UPA vai abrir um chamado, vai referenciar, vai regular junto ao SAMU para tentar referenciar ele para um hospital onde que tem angioplastia e que faça o tratamento definitivo. E a outra opção desses atendimentos de urgência e emergência é justamente o quê? Quando você recebe um atendimento, uma ligação primária de um paciente que vai ser atendido pelo SAMU e o próprio SAMU já faz o primeiro atendimento e referencia de forma adequada ao hospital que é de direito. E, por fim, a própria porta aberta dos hospitais secundários e terciários. E aí, gente, a gente começa a falar um pouquinho do SAMU 92. Hoje o SAMU 92 é justamente a grande referência para quando a gente pensa em regulação médica dentro do sistema de emergência. É lógico que em alguns estados existe a outra regulação que é através da CRIO, né, como a Central de Regulação de Urgência. Mas o SAMU, sem sombra de dúvidas, é a grande ferramenta para a gente fazer essa regulação. E como é que funciona o SAMU, né? O SAMU veio lá de 2002, pela portaria 2048, onde foi instituído e organizado esse atendimento pré-hospitalar móvel. Então, qualquer área que é abrangida pelo SAMU é um serviço gratuito, é um número fixo, né, um número que não muda de cidade para cidade ou de estado para estado, e que é um número 192. É uma ligação gratuita, onde que você faz a chamada, a primeira pessoa a receber ou atender essa chamada dentro da central de regulação é um técnico em atendimento de regulação médica ou auxiliar de regulação médica, que é o TARME, e esse tem a missão de quê? Principalmente identificar onde que está sendo a ocorrência e tentar de uma forma muito rápida ali fazer uma primeira triagem se essa ligação já tem que ser prontamente atendida pelo médico regulador ou não. Após feito esse acolhimento, ter feito essa recepção, esse primeiro atendimento, ele passa esse chamado para o médico regulador e aí sim o médico regulador vai determinar se vai ser empenhado o recurso, se não vai, se vai ser feita uma orientação ou não. A partir do momento que é empenhado o recurso, o médico regulador envia esse empenho para uma central de radiooperador
e o radiooperador tenta identificar qual é a melhor unidade ou que esteja disponível e que tenha o melhor tempo-resposta. Mas um pouquinho mais para frente a gente vai entender um pouquinho mais disso. O importante lembrar, até voltar aqui, gente, que quando a gente liga para o SAMU, a gente tem que ter a noção de como funciona o serviço. Não adianta a gente ligar, espernear, gritar e falar, ó, tem uma pessoa morrendo aqui e você não passar aonde você está. Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento de como funciona o SAMU, para a gente não cair nessas armadilhas e achar que prontamente quando você liga para o SAMU, questão de minutos já vai chegar uma ambulância. Não, primeira coisa de tudo, você tem que passar de forma clara e objetiva, principalmente o que está acontecendo e qual é a localização que está acontecendo essa ocorrência. O SAMU 92, então, é um serviço público de ajuda médica de urgência, o acionamento é gratuito, assegura a escuta, né, tenta assegurar essa escuta médica qualificada, responder aos chamados de qualquer natureza. Então nós vamos ver aqui para frente que trauma, urgência ginecológica, urgência psiquiátrica, comoção social, desastres, tudo isso o SAMU tem treinamento e deve sim fazer o atendimento. E viabilizar o transporte adequado após o primeiro atendimento para o serviço de referência. Então aqui, acionamento fácil e gratuito, né? Assegurar a escuta médica qualificada, responder aos chamados de qualquer natureza e viabilizar o transporte dessas vítimas da melhor forma e mais segurança possível. Dentro da estrutura do SAMU, a gente tem o que a gente chama de central de regulação. Então, essa central já tem um padrão definido e dentro dessa central existe uma equipe multidisciplinar que vai estar fazendo toda essa logística e o atendimento. Então, ela é composta por médicos, telefonistas, auxiliares de regulação médica, né, e os radiooperadores, tá? As bases, né? Então isso é a central e além disso a gente tem as bases descentralizadas, ou seja, a gente tem várias bases com unidades básicas ou unidades avançadas descentralizadas numa área geográfica que esse SAMU 92 vai abranger. Então, por exemplo, dando o nosso exemplo aqui da Grande Vitória, a gente tem a central SAMU numa localização e várias bases de unidades básicas ou de unidades avançadas distribuídas em pontos estratégicos dentro da área geográfica que o SAMU abrange. Então a gente tem o que a gente chama de suporte básico, né, unidade de suporte básico, que é feita, né, e é conduzido pelo condutor e um auxiliar ou técnico de enfermagem. Portanto, essa unidade básica vai dar justamente o primeiro atendimento, vai ser um atendimento básico. É lógico, gente, que quando essa equipe chega lá, percebe que precisa de um auxílio, precisa de uma equipe médica, precisa de um suporte avançado, ela pode e deve pedir um suporte, né, um apoio da unidade avançada. A unidade avançada é composta por um condutor socorrista, pelo médico e pelo enfermeiro. Isso daí já determina muito bem qual é a estruturação do SAMU. Então, a estruturação do SAMU é uma base, onde que você faz a central de regulação, onde que você tem médico, o TARM, né, tem o TARM, o médico e o radiooperador, e as bases descentralizadas, bases de unidades básicas de atendimento e as unidades de suporte avançado em saúde. As etapas da regulação. Então, a primeira etapa é o chamado primário ou secundário. E o que é chamado primário e o que é chamado secundário? Chamado primário é justamente o paciente ou o próprio solicitante ligando fora de uma unidade hospitalar, fazendo o chamado e passando qual é a ocorrência. O chamado secundário é justamente dentro daquela logística que a gente mostrou no primeiro slide, quando esse paciente já recebe algum tipo de atendimento médico e o próprio médico abre o chamado solicitando uma transferência para um ambiente de maior complexidade. A partir do momento que é feito a chamada, o TARM, né, o telefonista auxiliar em regulação médica, registra a informação sobre o chamado, tenta buscar de forma bem objetiva o local e as referências geográficas onde é esse chamado, porque isso vai servir de referência para a gente encaminhar a ambulância. O médico, dessa forma, é passado para o médico regulador e o médico estima a gravidade e toma uma decisão técnica. Além disso, uma decisão em gestão, porque ele pode avaliar
se ele tem pouco recurso, se ele encaminha ou não o recurso. Vale lembrar, gente, que dentro de um ambiente de uma área geográfica abrangida pelo SAMU 92, existem poucas ambulâncias, por isso que existe a função da regulação médica. Não necessariamente, se um serviço de SAMU recebe 2.000, 3.000 ligações por dia, é empenhado 3.000 ambulâncias, até porque esse tipo de recurso a gente não tem. Então, só para dar um panorama para vocês, dentro aqui do nosso SAMU 92 no estado do Espírito Santo, a gente tem aproximadamente 30 ambulâncias, sendo 20 ambulâncias de suporte básico e 10 ambulâncias de suporte avançado. Então, eu preciso, como médico regulador, gerenciar qual recurso, quando enviar e qual a velocidade de envio ou não para cada atendimento. O tipo de resposta, então, se vai ser unidade de suporte avançado, aeronave, ou aeromédico básico ou uma orientação médica, vai ser uma decisão técnica que vai ser decidida pelo médico regulador após fazer uma análise bem minuciosa, mas de forma objetiva, quando conversar com o solicitante. O rádio operador, então, vai controlar a parte operacional e a logística desse empenho de recurso. A primeira etapa da regulação, então, que é o TARM, né, que é o técnico de auxiliar em regulação médica, ele vai tentar o quê? Identificar com quem está falando e a relação dele com o paciente, se é um amigo, se é um ambulante ou se é um parente, identificar a origem da ligação, perfil do solicitante e tentar identificar a gravidade ou o tipo de agravo. Eles recebem treinamento principalmente para o que? Parece que o paciente está parado. Se ele consegue identificar, mesmo ele não sendo médico, isso, ele já tenta passar esse chamado de forma mais rápida para o médico regulador, para a gente conseguir um tempo-resposta muito melhor. Identificação da gravidade, né? Então, o médico regulador tem vários protocolos, então, se é uma dor torácica, se é um trauma, se é um AVC, a gente tem uma sequência de perguntas chaves para a gente determinar ou estimar a gravidade. Então, perguntas como inconsciência, dificuldade ou parada respiratória, sangramento volumoso, queda de grande altura, acidente com múltiplas vítimas, acidente em via de alta velocidade, acidente de trânsito, isso tudo a gente tenta estimar para a gente determinar qual é a prioridade para ser empenhado ou não esse atendimento. As regras e primeira etapa da regulação, o quê? Atender o telefone no primeiro toque, então sempre criar esse costume da gente atender isso de forma mais rápida, se identificar como médico do SAMU 92, pelo nome ou pelo sobrenome, então aqui quem fala é o Dr. Adenilton, Dr. Rampinelli, 192, qual é a urgência, né? Perguntar e registrar o nome do solicitante, chamá-lo pelo nome para criar esse acolhimento e segurança, nunca usar gerúndio, tentar evitar, e usar expressões simples. Não adianta a gente querer usar uma linguagem médica falando com o paciente, com o solicitante, que é leigo e que, acima de tudo, está num momento de estresse porque está vivenciando uma situação de emergência. Evitar termos técnicos e informações desnecessárias. A segunda etapa da regulação médica, então, é a responsabilidade do médico regulador. É justamente tentar entender qual é a situação clínica, qual é a situação que está sendo passada, e com uma habilidade técnica e responsabilidade, você determinar se vai ser empenhado ou não o recurso, ou se vai ser apenas feita uma orientação, ou se esse paciente vai optar por a gente ligar e reavaliar daqui a alguns minutos. Então, os requisitos gerais, né, ou qualificações de um médico regulador é ter um equilíbrio emocional e autocontrole, disposição para cumprir ações orientadas, né? Então é importante, a gente até brinca, missão dada é missão cumprida, e depois que cumprir essa missão, a gente pode até questionar ou tentar fazer um briefing, debriefing, para melhorar o que aconteceu durante esse atendimento, tem iniciativa e facilidade na comunicação, destreza manual e física para trabalhar nas unidades, porque o que acontece? Na maioria dos vínculos do SAMU 92, são vínculos de 24 horas, então um plantão de 12 horas é na regulação médica, outro plantão de 12 horas é nas unidades avançadas. Disponibilidade para capacitação, porque a gente tem que ter aquela questão da formação e educação continuada, e disponibilidade para recertificação periódica. Então, questão do ATLS, do ACLS, treinamentos, a gente tem que ter isso daí de uma forma atualizada e sempre cumprir essa periodicidade que é cobrada.
Abordagem nos casos primários, então a solicitação vem direta do usuário, então utilizar técnicas específicas para abordar cada situação. Então existe um diálogo médico focado, o diagnóstico é sempre, a maioria das vezes, sindrômico, a gente não tem um recurso adequado só por telemedicina para a gente conseguir dar um diagnóstico preciso. Presumir gravidade. Talvez a grande sacada na regulação médica de medicina de emergência, no SAMU 92, é a presunção de gravidade para a gente conseguir definir uma melhor resposta. E aí a melhor resposta, ela tem algumas variáveis. Uma que é tempo-resposta, que isso determina uma melhor resposta, ou encaminhar uma unidade avançada ou uma unidade básica. Abordagem, o diálogo, então as perguntas feitas pelo médico regulador, informações essenciais, a decisão de envio ou não. O interrogatório tem que ser dinâmico e tomar a decisão de forma mais rápida. Não pode titubear, a gente tem que tomar uma decisão baseada no que a gente foi treinado. E a partir do momento que você vai trabalhando mais tempo, você vai criando um feeling e você vai vendo que a telemedicina, mesmo no ambiente de emergência, funciona. Analisar os sintomas é importante, então perguntar sobre o aparecimento, se o sintoma foi súbito ou gradual, duração e intensidade, localização e radiação, por exemplo, de dor, fatores que desencadearam aquele quadro, isso tudo tem que ficar muito sistematizado dentro do nosso trabalho. As síndromes, então, a gente vai sempre criar essa análise sindrômica e a gente tem que lembrar que no SAMU 92 a gente vai ter eventos que envolvem crianças, gestantes, múltiplas vítimas, pacientes psiquiátricos, então a gente tem que ter esse protocolo de atendimento para cada tipo de emergência ou urgência médica. O diagnóstico sindrômico, então aqui, por exemplo, o potencialmente grave, caiu de um prédio, mesmo que o cara esteja falando que ele está bem, mas você estima uma gravidade pela altura desse prédio, ou foi atropelado por um caminhão. Esse simples fato de ter sido atropelado por um caminhão já infere uma gravidade muito grande, porque é uma força mecânica e uma força grande, de um caminhão atropelando uma pessoa. Então isso tudo já dá para estimar que na maioria das vezes vai ser um quadro muito grave. Então esse tipo de feeling a gente tem que ter essa habilidade. Lembrar que toda vez que a gente for buscar fazer avaliação, como a gente já falou em outras aulas, aquela sequência do ABCDE também a gente vai utilizar dentro do interrogatório, sintomatológico e a conversa com o solicitante. Então, quando a gente pensa em vias aéreas, a gente vai perguntar sobre permeabilidade das vias aéreas, então a gente vai perguntar, ele consegue falar, está saindo algum barulho, estridor? A gente tem que fazer perguntas simples, porque o leigo não vai entender o que é uma via aérea pérvia ou não. Respirar, ele consegue respirar, você ouve a respiração, bota o ouvido perto do rosto dele, você sente ele respirar. Circulação, você consegue ver se ele está circulando, ele está inconsciente, a pele dele está com uma forma roxa, com livor. Isso tudo a gente vai ter que ir perguntando para conseguir entender o que está acontecendo. Os atendimentos de urgência, que a gente faz dentro dessa regulação, dentro desse atendimento, são clínicos, obstétricos, psiquiátricos e traumáticos. Para cada um existe um protocolo. Então, a partir do momento que você entra dentro do SAMU 92, você consegue e é treinado para fazer esse tipo de abordagem. Dentro das urgências clínicas, seguir sempre a questão do ABCDE, então avaliar a dor, classificar a intensidade, o local, quais medicações que ele utiliza, qual é a HPP dele, quais são as patologias pregressas e tentar fazer uma anamnese focada justamente na queixa do paciente ou do próprio solicitante. As urgências obstétricas segue a mesma coisa, um ABCDE rápido, perguntar sobre sangramento, sobre perda de líquido sinovial, se tem dor na barriga, contrações, quantas gestações prévias já teve, se você estiver pensando em eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, perguntar sobre tonteira, crise convulsiva, hipertensão, faz pré-natal, não faz, e inclusive a gente tem um score de Malinas, que é bem interessante para a gente determinar qual seria o tipo de recurso. Então, se eu tenho uma paridade alta, uma duração de tempo de parto alto, contrações bem robustas, com intervalos menores, intervalo de contrações menores do que 3 minutos e perda de líquidos, eu consigo estimar qual é
o tipo de conduta que eu posso fazer. Será que a conduta é suporte avançado de vida? Será que a conduta é um suporte básico? Será que é apenas uma orientação dizendo que essa gestante pode prosseguir por meios próprios? Isso tudo eu consigo definir de forma bem pontual, utilizando essa tabelinha do score de Malines. Então aqui, ó, paridade, né, é o que a gente avalia. Então aqui a gente vai pontuar 0, 1 ou 2, conforme o número de paridades, a duração do tempo de trabalho de parto, duração de contração, intervalo entre contrações e perdas de líquido. As urgências psiquiátricas seguem o mesmo padrão do ABCD, agitação, ansiedade e agressividade. Lembrar que sempre nesse atendimento de urgências psiquiátricas, como tem um potencial de agressão, ou seja, do próprio paciente poder agredir a equipe, a gente sempre utiliza um protocolo de apoio da polícia, porque a polícia sim tem meios e tem treinamento para imobilização do paciente. Então, para dar segurança, existe esse tipo de protocolo. É importante a gente saber se esse paciente está com risco ou tentativa de suicídio, se houve uso de drogas, se há antecedentes. As urgências traumáticas talvez seja o grande carro-chefe do atendimento pré-hospitalar móvel, né? Então segue os preceitos da TLS, segue os preceitos daquela nossa primeira aula sobre o primeiro atendimento, então ABCD, analisar a cinemática do trauma, o mecanismo de trauma, o tipo de acidente, se há ou não vítimas presas à ferragem, se precisa abordar sobre estricamento ou não, se precisa do apoio de bombeiro ou não, se a vítima foi ejetada, se há óbito na cena. Tudo isso consegue inferir para o médico regulador se ele precisa mandar um suporte avançado, se ele precisa mandar mais unidades, se ele precisa pedir um apoio do bombeiro. Então isso tudo a gente tem que lembrar quando estiver fazendo regulação médica. Ainda nas quedas, né, lembrar do ABCD, o mecanismo do trauma, qual a altura da queda. Uma queda da própria altura não tem a mesma urgência de uma queda de mais de 6 metros. Qual superfície que caiu? Então isso tudo envolve e dá para a gente estimar também gravidade. Ferimento por arma de fogo ou ferimento por arma branca. É importante saber se o agente causador, né, se foi um revólver, se foi uma faca, se o agressor ainda encontra-se na cena, se a cena está segura, se a polícia já chegou, isso tudo também para a gente prezar pela segurança da equipe que a gente vai encaminhar para esse atendimento. O número de perfurações, se há sangramento vultuoso ou não, se há orifício de entrada e saída, se o agressor está no local, para a gente determinar quando, como e qual tipo de suporte a gente vai enviar para esse tipo de atendimento. Então a agressão segue o mesmo preceito, qual tipo de agressão, qual instrumento, se o agressor está no local para a gente pedir ou não apoio da polícia. Queimaduras é um tipo de atendimento também que o SAMU acaba fazendo, então é importante saber se essa cena já está segura, se o agente térmico, né, causador, se foi um incêndio, já está controlado, se não está controlado, isso tudo para a gente instruir a equipe que a gente encaminhar para sempre ter aquele preceito de o quê? Primeiro a segurança da equipe, depois iniciar o atendimento. Então, tentar descobrir qual é o agente causador, se há quais regiões do corpo foram queimadas, porque, por exemplo, se abre um chamado falando que teve uma queimadura na perna, a gravidade é totalmente diferente do que a queimadura de rosto, que pode ter uma queimadura de via aérea e ser um quadro gravíssimo. Então isso tudo a gente tem que, como médico regulador, no telefone, perguntar. Se houve risco ou aspiração da fumaça, se houve perda de consciência, isso tudo a gente consegue estimar uma gravidade maior. Regulação médica dentro do atendimento secundário é justamente aquela parte que o médico faz o primeiro atendimento ou numa unidade básica ou numa unidade de pronto atendimento e faz esse chamado secundário para referenciar esse paciente para um ambiente de maior complexidade. Então quem vai fazer esse chamado é médico para médico. Então vai ser um diálogo médico de forma objetiva, né, que a gente consiga traçar um diagnóstico pelo menos sindrômico. Então quando o médico liga para a regulação médica do SAMU, tem que estar com todos os dados ali anotados, tem que saber passar o caso clínico de forma objetiva para o médico regulador determinar qual vai ser a conduta e para onde ele vai referenciar esse paciente. Então, a solicitação, né, de auxílio médico fora do TARM, então eu tenho que focar num diálogo médico focado, diagnóstico sindrômico e gravidade presumida. Dessa forma, eu consigo estimar
ou determinar se eu vou enviar uma unidade avançada, se eu vou enviar uma unidade básica ou se eu vou fazer apenas uma orientação médica. A terceira etapa é o que? Após a decisão de enviar ou não, é tentar determinar qual a prioridade. Qual o tempo-resposta que eu tenho que ter? E isso vai ser estimado pela gravidade e pelas síndromes que determinam o tempo-resposta para o seu desfecho. Então, síndrome coronariana aguda, trauma, AVC, sepsis, síndromes que determinam um tempo mais rápido de atendimento, sim, vai ser avaliado como priorização no atendimento e não só utilizando a gravidade do paciente. E para isso a gente utiliza essa formulazinha, que é o que? A gente leva em conta a gravidade, a avaliação, a valência social e o tempo-resposta. A valência social é justamente o que, gente? Se eu tenho uma pessoa passando mal dentro de um evento, por exemplo, de um Enem, que é uma prova nacional, que vários agentes envolvidos, mesmo que seja uma crise convulsiva de um paciente epilético, que teoricamente não seria tão grave, que a gente sabidamente ele é epilético e está tendo mais uma crise convulsiva, pela comoção social, pela valência social de estar dentro de um ambiente fechado, eu tenho que considerar isso na minha decisão técnica e no tempo-resposta que eu vou determinar para o atendimento desse chamado. Da mesma forma, se tiver uma autoridade, um governador, um presidente envolvido em algum tipo de ocorrência, por ter a possibilidade de ter uma comoção social, a gente tem que avaliar isso dentro da equação e determinar se isso vai ser priorizado ou não. Mas lembrar que valência social também é importante para a determinação de recurso e tempo-resposta. Por fim, gente, a grande sacada da regulação médica é o quê? A gente conseguir ouvir o que o paciente ou o solicitante está passando para a gente, criar um diagnóstico sindrômico e estabelecer prioridade. Qual chamado tem prioridade em relação a outro chamado? Por quê? Nós temos recursos limitados. Tendo recursos limitados, eu, médico regulador, de forma técnica, baseado nos protocolos, vou determinar qual recurso eu envio e em qual tempo-resposta eu envio. Então, a grande sacada de regulação médica em urgência é justamente estabelecer prioridades. Beleza, pessoal? Dessa forma, a gente encerra aqui a nossa aula de regulação médica e a gente se vê em breve na próxima aula. Um grande abraço!